Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Organizações sem fins lucrativos viram porto seguro para brasileiros em meio ao endurecimento das políticas de imigração. Em 2025, o Brasil registrou a segunda maior saída líquida de dólares da história. Adestrador de animais brasileiro vem se destacando nos Estados Unidos por técnica inovadora e diferenciada. O jornal The New York Times cita um destino brasileiro como um dos lugares imperdíveis para se visitar em 2026. Começo do ano também é hora de colocar as finanças em ordem. Veja dicas de como pagar dívidas e controlar os gastos. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Cada vez mais brasileiros estão na linha de frente das ações comunitárias aqui nos Estados Unidos. São eles que estão amparando os imigrantes em momentos de maior vulnerabilidade como agora. Essa rede de solidariedade não para de crescer e, em meio ao endurecimento das políticas de imigração, as ONGs se transformaram em verdadeiros portos seguros para milhares de famílias que vivem aqui. Em Newark, cidade que abriga uma das maiores comunidades brasileiras nos Estados Unidos, funciona a Mantena Global Care. Há mais de 20 anos, a ONG atende cerca de 2.000 pessoas anualmente e se tornou essencial para quem chega ao país sem uma rede de apoio. Primeiro, a gente não fazia ideia que a Mantena iria chegar onde chegou, do tamanho que está. E é muito importante, quando você tem um projeto ou um sonho, você pensa nas dificuldades, mas também você pensar como você vai superar as dificuldades. São ONGs como essa que oferecem aos brasileiros acolhimento, acesso à saúde, serviços essenciais, educação, inglês, cultura, assistência social e agora, diante da política anti-imigração, elas também preenchem lacunas do poder público e garantem apoio jurídico. Outro exemplo é o Brazilian Worker Center, o Centro do Trabalhador Brasileiro, que foi criado por uma ex-empregada doméstica em Boston, Massachusetts. A ONG viu sua importância dobrar no último ano com o aumento das operações do ICE na região. Ali, a luta é por direitos, informação e proteção. E temos condições de estar orientando trabalhadores para que não sejam explorados. Sabemos que em momentos difíceis, principalmente agora com o que estamos vendo com relação à imigração, existem pessoas que tiram proveitos de pessoas que não estão bem informadas, ou também espalham fake news, informações erradas. Então, nosso trabalho é de esclarecer e de apoiar o trabalhador para que ele não seja explorado, para que ele não seja enganado e que ele tenha a informação correta de uma fonte segura. Os Estados Unidos têm hoje a maior comunidade brasileira fora do país, mais de 2 milhões de pessoas. E embora não haja um número oficial, levantamentos apontam entre 40 e 70 ONGs brasileiras atuando em todo o território, defendendo imigrantes em um momento de novas restrições. E nunca essas ONGs foram tão importantes como agora. Elas são a primeira porta de entrada para quem recebe intimidação do ICE. Eles disponibilizam advogados, orientam os imigrantes, explicam os direitos, como proteger as crianças nascidas aqui, acompanham casos de deportação, prestam atendimento psicológico e muito mais. Um suporte que pode fazer toda a diferença em famílias traumatizadas e em pânico. Em Portland, no Oregon, 2 imigrantes foram baleados por agentes federais em um episódio que aumentou ainda mais a tensão em torno das operações de imigração nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, um homem e uma mulher foram encontrados com ferimentos de tiro e levados para o hospital. Essas são as fotos dos 2 imigrantes feridos, Luiz Davi Nico Moncada e a esposa Iorlenes Betzabeth Zombrano Contreras. O Departamento de Segurança Interna disse que os 2 imigrantes tentaram fugir das autoridades e que o agente de imigração disparou em legítima defesa.
O caso ocorreu um dia depois de uma mulher ter sido morta por um agente de imigração em Minneapolis, o que aumentou a pressão sobre as autoridades e gerou protestos em Portland. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao prédio do ICE e na prefeitura, pedindo transparência e responsabilidade nas operações federais. O prefeito de Portland pediu publicamente que o ICE suspenda todas as operações na cidade. O Departamento de Segurança Interna informou que os 2 feridos serão levados à custódia federal assim que receberem alta médica. Enquanto isso, a investigação segue em andamento, com a promessa de divulgar mais detalhes assim que possível. Hoje, um novo vídeo do momento que resultou na morte de uma mulher em Minnesota foi divulgado, aumentando a polêmica em torno do caso. E pelo segundo dia consecutivo, protestos foram realizados questionando as ações do ICE no país. Em Minneapolis, houve confronto com os agentes. Os manifestantes e agentes federais entraram em confronto nas ruas de Minneapolis durante uma nova onda de protestos. Outra confusão foi registrada na porta de uma escola. Moradores da comunidade exigiram que os agentes do ICE ficassem longe dos centros estudantis da região, alegando que eles provocam insegurança. They do the exact opposite of making schools safe. Enquanto isso, em outro local, este grupo fez 1 minuto de silêncio em homenagem a Renee Nicole Good, de 37 anos, que foi morta a tiros por um oficial do ICE ontem em Minneapolis. I will now invite us to take a minute of silence to honor the life of Renee Good. Este novo vídeo, gravado por celular, mostra um novo ângulo do tiroteio fatal que matou a americana. No início, é possível ver o agente do ICE, Jonathan Ross, em frente ao veículo, parado com o celular gravando. A americana diz através de uma janela aberta: "Não estou brava com você." Enquanto o oficial caminha ao redor do SUV, a esposa da vítima, Becca Good, o confronta segurando um celular. Então é possível ouvir outro homem ordenando que a americana saia do carro para ser detida. E é nesse momento que ela gira o volante para a direita para tentar fugir e acelerar para longe de onde estava o agente. 3 tiros são ouvidos. O vídeo não mostra se Renee Nicole Good atingiu o agente para justificar a legítima defesa com tiros. Depois do intervalo, em 2025, o Brasil registrou a segunda maior saída de dólares da história do país. E o relógio do juízo final, que mede simbolicamente o risco de uma catástrofe global, aponta que o fim do mundo pode estar próximo. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Em 2025, o Brasil registrou a segunda maior saída líquida de dólares da série histórica, que foi iniciada há 43 anos. Segundo o Banco Central Brasileiro, mais de 33 bilhões de dólares deixaram o país ao longo do ano. Mesmo assim, o real acabou ficando mais forte por causa dos juros altos no Brasil e da queda do dólar aqui fora. O que mais pesou nesse resultado foi a saída de dinheiro pelo setor financeiro, como investimentos, remessas de lucros e pagamentos de juros. Foram mais de 82 bilhões de dólares que saíram só por esse caminho. Pelo lado do comércio, o Brasil teve até entrada de dólares, mas não foi o suficiente para equilibrar a balança. As importações cresceram muito, enquanto as exportações ficaram em 287 bilhões de dólares. No fim das contas, entrou menos dinheiro no Brasil do que saiu. O presidente Donald Trump se reuniu hoje na Casa Branca com os principais executivos do setor de petróleo. O encontro faz parte de uma ofensiva do governo norte-americano para tentar levar as grandes petrolíferas de volta à Venezuela, depois da captura do presidente Nicolás Maduro. Trump pediu para os empresários investirem até 100 bilhões de dólares na recuperação da infraestrutura do país. Mas os executivos do setor destacaram que a Venezuela ainda é muito volátil para receber investimentos de longo
prazo e que não tem um plano claro de segurança, estabilidade e regras operacionais. O presidente Trump destacou que os Estados Unidos vão controlar a venda de 30 a 50 milhões de barris de petróleo que estavam sob sanção e que o país assumiu a responsabilidade pela comercialização global desse volume. Por fim, os executivos cobraram garantias como fim de sanções, regras fiscais mais favoráveis e proteção para funcionários em áreas remotas. Muitos lembraram que tiveram ativos sequestrados em 2007 e ainda esperam por indenizações bilionárias. Hoje, os Estados Unidos fizeram mais uma apreensão de um petroleiro venezuelano no Mar do Caribe. Essa é a 5ª operação do tipo nas últimas semanas, segundo o próprio governo americano. Aconteceu perto de Trinidad e Tobago. O navio interceptado é o Olina, que navegava com uma bandeira falsa do Timor-Leste. Ele já estava sancionado pelos Estados Unidos desde o ano passado, quando ainda operava com outro nome. A secretária de Segurança Interna, Christine Noem, divulgou o vídeo da operação e disse que o petroleiro faz parte da chamada Frota Fantasma, embarcações que tentam burlar as sanções americanas usando identidades falsas. Segundo fontes do setor marítimo, um navio havia deixado a Venezuela totalmente carregado e estava voltando ao país, também com carga completa. Empresas de monitoramento informaram que o rastreador do petroleiro estava desligado há 52 dias, o que reforça a suspeita de tentativa de ocultação. A apreensão faz parte de uma ação mais ampla contra navios ligados ao petróleo venezuelano que operam na região, mesmo sob sanções. O relógio do juízo final, que mede simbolicamente o risco de uma catástrofe no mundo, segue 89 segundos para meia-noite. Esse é o ponto mais perigoso em 78 anos. A retórica de ameaça global ganhou um tom ainda mais tenso entre as potências, com as ameaças do presidente Trump e o ataque à Venezuela. Em 2025, o relógio do juízo final permaneceu a 89 segundos da meia-noite. O ponto mais perigoso desde 1947. Segundo os cientistas responsáveis pelo indicador, o mundo vive um momento de reflexão nuclear e incertezas. A Rússia, um dos países com o maior arsenal do planeta, voltou a fazer ameaças diretas durante a guerra na Ucrânia e mudou sua doutrina militar para permitir o uso de armas nucleares até contra ataques convencionais. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos deram sinais de que podem retomar testes nucleares, algo que não acontece desde 1992. E a tensão aumentou ainda mais após o ataque americano à Venezuela, que acendeu um alerta na América Latina e foi citado por analistas como um fator de instabilidade global. Declarações do presidente Donald Trump sobre possíveis ações contra a Groenlândia e outros países também foram apontadas como elementos que agravam o clima de incerteza global. A China, por sua vez, acelera a modernização do seu arsenal, que já passa de 600 ogivas e pode chegar a 1.000 até 2030. Para piorar, o último acordo de controle de armas entre Estados Unidos e Rússia expirou sem substituto, eliminando mecanismos de inspeção e transparência. Para os cientistas, a soma desses fatores, ameaças, ataques, escalada tecnológica e fim de acordos, mantém o planeta no limiar do maior risco nuclear em 8 décadas. A seguir, um adestrador de cães brasileiro vem se destacando nos Estados Unidos por causa de uma técnica inovadora e diferenciada. E você vai ver também que o governo de Nova York anunciou planos para criar creches gratuitas para crianças de 2 e 3 anos. Um adestrador de animais brasileiro vem se destacando aqui no país por causa de uma técnica inovadora e diferenciada. Trata-se de um método que prioriza o afeto e o respeito. A repórter Carla Marinho conversou com exclusividade com esse adestrador. O brasileiro Emerson Espina, de 53 anos, é referência no adestramento de cães nos Estados Unidos.
Só nos últimos 5 anos, ele já transformou a relação e o comportamento de quase 600 cães e seus tutores, usando uma técnica criada por ele mesmo, que prioriza o amor. The Love Technique é um método de adestramento baseado no respeito, vínculo e comunicação. É uma técnica que não usa medo, dor ou intimidação. O foco está em ensinar o cachorro por meio de carinho, toque, elogio e limites claros. Quando o cão se sente seguro, compreendido, o aprendizado acontece de forma natural, consistente e duradoura. Mas essa história com os amigos de 4 patas aqui nos Estados Unidos não é de hoje. Começou quando o Emerson tinha apenas 19 anos. Quando o paulista desembarcou na Flórida, estava determinado a aprender as técnicas do adestramento com os melhores do ramo. Mas para isso, precisava de dinheiro. Foi então que o brasileiro foi se aventurar na pesca de salmão lá no Alasca. O dinheiro conquistado em 2 temporadas de pesca foram suficiente para fazer o curso do American Dog Trainers e iniciar na carreira ao lado de mentores renomados. A oportunidade surgiu de forma natural, porque as pessoas buscavam resultados reais, mas sem sofrimento para o animal. Hoje eu digo que esse trabalho é um adestramento orgânico. 35 anos depois, Emerson virou especialista em corrigir problemas comportamentais dos caninos, transformando o relacionamento do cão e tutor com foco em comunicação, liderança e controle. Depois de avaliar o perfil do animal, é feito um treinamento intensivo para o aprendizado de comandos básicos, reforçando sempre o comportamento positivo. E no final, os cães recebem até diploma de finalização do curso. Olha, tem até o certificado! Uau. Ai, que bonitinho! Eu ajudo as pessoas a entenderem que o cachorro não é um objeto e nem é um problema, mas um ser vivo com emoções. Quando o tutor aprende a se comunicar de forma correta e respeitosa, o comportamento do cachorro muda. Isso transforma a convivência dentro de casa e fortalece o vínculo entre a família e o cachorrinho. O resultado é um cachorro equilibrado e famílias mais tranquilas e felizes. A Flórida lançou um novo banco de dados para identificar pessoas condenadas por maus tratos a animais. Mas para quem trabalha no resgate e na adoção, a lista está longe do ideal e pode até atrapalhar o processo de proteção dos animais. Em Orlando, a protetora Heidi Hardman busca um lar para Coyote, um dos mais de 2.000 cães resgatados pelo grupo dela desde 2015. Ela esperava que a nova lei da Flórida facilitasse esse trabalho, como um banco de dados estadual para consultar nomes de condenados por maus tratos. Mas, ao ver a lista pela primeira vez, veio a decepção. Não sabemos onde essas pessoas moram. Nada, diz a protetora de animais. O sistema que entrou no ar agora mostra apenas 1.700 nomes. Sem fotos, sem datas de nascimento, sem cidade ou condado. Para quem trabalha com adoção, isso pode gerar confusão, especialmente em caso de nomes comuns, como John Smith, que aparece 2 vezes na lista. Ele diz que assim muita gente inocente pode ser suspeita à toa e que o sistema fica praticamente inutilizável. A ativista Debbie Darino, que ajudou a criar a lei em Volusia County, também criticou o resultado, afirmando que a lista estava longe do que deveria ser. No condado dela, a lista tem foto, data de nascimento e outras informações que permitem identificar quem é quem. Debbie já falou com o autor da lei, que prometeu cobrar do estado mais detalhes no sistema. Por enquanto, a FDLE, o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida, não comentou o caso. Se você tem cachorro em casa, então atenção, um lote de petiscos caninos está sendo recolhido por risco de contaminação por salmonela. A empresa Consumer Supply anunciou o recall de 2 produtos, os biscoitos para cães Country Vet Original, que com sabor de carne, e os biscoitos para cães Heartland Harvest, com sabor de carne e frango. Os 2 foram vendidos em sacos de 4 libras e têm data de validade para 6 de setembro e de 2026. Esses petiscos foram distribuídos em lojas
de 7 estados, como Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Texas, Montana e Nebraska. Segundo a FDA, nenhum caso de doença foi registrado até agora, mas o risco existe tanto para animais quanto para os humanos que manuseiam o produto. As autoridades estão orientando as pessoas a devolverem os produtos nas lojas que foram compradas para reembolso total. E olha, mudando de assunto, o governo de Nova York anunciou planos para criar creches gratuitas para crianças de 2 e 3 anos na cidade e no estado. O projeto torna a região a primeira dos Estados Unidos a oferecer esse tipo de benefício à população. Carolina Camargo tem os detalhes. At this incredible place to announce the first major steps to make childcare universal, truly universal. Em coletiva de imprensa, a governadora Kathy Hochul anunciou os planos em parceria com a prefeitura. A ideia é criar, ao longo dos próximos anos, creches e pré-escolas em todo o estado de Nova York e aliviar os custos com cuidados infantis, que giram em torno de 26 a 40 mil dólares por ano e pesam no orçamento das famílias mensalmente. This is something every family can agree on. The cost of childcare is too damn high. O programa vai começar aos poucos na Big Apple, com creches gratuitas para crianças de 2 anos. O acesso à pré-escola para crianças de 3 anos será ampliado na cidade e expandido para o estado todo. O investimento inicial do governo será de 1,7 bilhão de dólares. To those who think that the promises of a campaign cannot survive once confronted with the realities of government, today is your answer. O prefeito Zohran Mamdani disse que esse programa é a resposta para quem duvidava que sua promessa de campanha sobreviveria à realidade do governo. Kathy Hochul e Zohran Mamdani não deram detalhes sobre como as iniciativas vão ser implementadas, nem onde serão abertas as primeiras vagas ou quanto tempo o programa deve levar para ser totalmente executado. No próximo bloco, o jornal The New York Times cita um destino brasileiro como um dos lugares imperdíveis para se visitar neste ano de 2026. E mais, começo do ano também é hora de colocar as finanças em ordem. Veja dicas para pagar dívidas e controlar os gastos. O jornal The New York Times citou um destino brasileiro como um dos lugares imperdíveis para se visitar neste ano de 2026. Olha só. O local é o Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Ele aparece na posição de número 24 entre os 52 destinos apontados. Com um cenário deslumbrante, Inhotim é considerado um museu a céu aberto. Conta com 1.800 obras de arte espalhadas em um jardim que abriga 4.000 espécies de plantas. Segundo o jornal, o espaço é imperdível porque combina arte e ecoturismo de um jeito único. O Museu Brasileiro, que completa 20 anos de existência, recebeu no ano passado 361 mil turistas. A expectativa é que esse número dobre este ano. Uma notícia curiosa agora, o histórico Cadillac rosa em formato de guitarra, que foi do rei Elvis Presley, chegou em Orlando, na Flórida. Esse modelo raro de 1970, que tem 12 metros de comprimento, vai ficar em exibição no Orlando Auto Museum. E o momento não poderia ser melhor. Este é o final de semana dedicado ao rock and roll na cidade, em homenagem ao aniversário do rei, que, se estivesse vivo, completaria 91 anos. Depois de rodar o mundo, os fãs vão poder ver de perto essa raridade que foi dirigida por Elvis apenas uma vez em uma apresentação em Las Vegas. E olha, tem promoção. O museu está oferecendo descontos e entrada gratuita neste final de semana. Basta aparecer vestido como o rei do rock nos dias 10 e 11 de janeiro. Fica a dica. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar no final de semana aqui em boa parte do país. A gente começa por Boston, lá tem previsão de chuva. Olha, a gente só tem chuva em toda essa parte aí da tabela. Washington, Nova York, Norfolk, vai ter chuva o dia inteiro. Norfolk, mínima de 58, máxima de 68. Atlanta também, previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Jacksonville, tempo encoberto. New Orleans, o sol um pouco tímido, mas também tem previsão de um pouquinho de chuva aí ao longo do dia. Houston, mais chuva. Brownsville, tempo encoberto. San Antonio, a gente tem apenas nuvens. Em Albuquerque, mínima de 29 graus, máxima de 44 graus Fahrenheit. Los Angeles e Las Vegas, para mudar um pouquinho aí o cenário da nossa tabela, a gente tem sol brilhando, máxima de 69, mínima de 45 em Los Angeles. Em Salt Lake City, apenas tempo encoberto, mínima de 23, máxima de 41 graus.
E olha, uma cidadezinha de Iowa pode estar fazendo história por ter elegido aí a primeira prefeita de apenas 20 anos de idade, a mais jovem do país. E ela não é a única autoridade precoce nessa região, não. Olha só. Em Henderson, uma cidade de 144 moradores, Eva Phipps, estudante universitária, assumiu a prefeitura aos 20 anos de idade. Tudo começou com uma visita casual ao City Hall, onde ela sempre parava para conversar com a secretária municipal, Candace Knop. Eva lembra das palavras dela com carinho. Você deveria se candidatar à prefeitura. Candace confirma que incentivou a jovem porque a cidade precisava de sangue novo e de alguém interessado. Because we need fresh blood. Ainda na faculdade, planejando cursar Direito, Eva pode ser a prefeita mais jovem em atividade nos Estados Unidos e talvez a mais jovem da história. Ela diz que a decisão foi rápida, mas não impulsiva. Eva já tinha experiência como Paige na Assembleia de Iowa e participou do programa Girls State, que incentiva jovens a se envolverem na política. Eva vai trabalhar ao lado de outros 2 líderes jovens do condado, um supervisor de 19 anos e um prefeito de 21. Um deles, Jack Sayers, foi quem a inspirou a se inscrever no programa de Paige. Agora, ela espera ser a inspiração de outros jovens. Henderson tem histórico de produzir líderes importantes e Eva diz que está pronta para continuar com essa tradição. Como prioridade, ela quer revitalizar a cidade. Começo do ano também é hora de colocar as finanças em ordem e muitas pessoas estão sentindo o peso das dívidas das festas. Especialistas dão dicas simples que podem ajudar a recuperar o controle do orçamento em 2026. Depois das festas, muita gente começa o novo ano com ressaca, só que financeira, com muitas dívidas. Um levantamento mostra que 37% das pessoas gastaram mais do que podiam, em média $1.223. Uma das prioridades para o ano novo é pagar as dívidas mais caras, afirma Mark Henry. O analista do Bankrate diz que esse é o primeiro passo para começar as finanças em 2026. Depois, é hora de rever os gastos mensais, especialmente com moradia. O ideal é não gastar mais de 1/3 da renda com moradia. Com a alta no preço da energia, contas de luz e aquecimento estão mais caras, o que pesa no orçamento. Henry diz que toda família deveria ter pelo menos $1.000 guardados para emergências. E para fazer o dinheiro crescer, a dica é investir em contas de poupança de alto rendimento, que pagam cerca de 4% ao ano. A realidade para muitos proprietários é que esse é um ambiente de preços muito volátil, diz o especialista. O especialista diz que com $5.000 investidos e depósitos mensais de $100, uma conta desse tipo pode passar de $22.000 em 10 anos. Certificados de depósito também oferecem juros fixos e são uma opção para quem quer segurança. O principal conselho para quem quer começar o ano com um novo comportamento financeiro, eu diria que é tratar dinheiro de forma racional, não emocional. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque ganha pouco. Elas perdem porque compram por impulso. Se você não tem como aumentar o que entra, você aumenta o que deve. Cartão, parcelamento, limite, não são rendas, são dívidas. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!